a qual diz desta forma, irmãos, a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando, e na lei nos mandou Moisés que os tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para que tivesse o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estavam no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mas do que a mulher, disse-lhe a mulher: Onde estão aqueles que te acusam, os acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Amém, irmãos? Vamos fazer um instante de oração. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai, em nós aí, meu Deus e meu Pai, mais uma noite, a qual, meu Deus e meu Pai, nós dobramos, Pai, os nossos joelhos, meu Deus e meu Pai, a falar, meu Deus e meu Pai, com o Senhor, a falar contigo, Pai. Nós pedimos a Ti, meu Deus, total direção, Pai amado, desta palavra. Nós pedimos a Ti, meu Deus e meu Pai, total direção, Pai amado, da Tua palavra, Pai. O Senhor venha falar comigo, meu Deus e meu Pai, nesta noite, e usa, meu Deus e meu Pai, para conduzir, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, Pai, junto, meu Deus e meu Pai, com a Tua amada igreja, junto com este irmão, Pai, junto, meu Deus e meu Pai, com esta irmã, Pai amado, que aqui se encontra. Fala, meu Deus e meu Pai, conosco, meu Deus e meu Pai, poderosamente, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E palmas para o Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Nós estamos, irmãos, diante de uma mensagem, diante de uma palavra, a qual, irmãos, aconteceu naqueles dias, irmãos, nesta passagem, a qual, irmãs, veio até o Senhor Jesus, irmãos, trouxeram esta mulher. A Bíblia em si não relata, irmãos, o nome. A Bíblia em si não relata, irmãos, o nome desta mulher, mas em si, irmãos, diz que é uma mulher, irmãos, que foi pegada em ato adulterando. A palavra do Senhor diz, irmãos, que trouxeram esta mulher até o Senhor. A palavra do Senhor diz que em si o Senhor tinha acabado, irmãos, de vir do Monte da Oliveira, aonde ele estava orando, irmãos, buscando a face do Senhor. Diante desta passagem, irmãos, diante desta mensagem, nós podemos compreender, irmãos, que o Senhor Jesus a todo instante, ele estava orando, buscando e clamando a face do Senhor Jesus. Nós olhamos, irmãos e irmãs, esse Monte da Oliveira é bastante citado na Bíblia, a qual era um lugar que eles tinham para orar. Assim como eu e você, irmãos e irmãs, que aqui está, às vezes algum irmão ou irmã tem um lugar em particular, aonde você já foi, teve um particular verdadeiramente com Deus, aonde o próprio Deus visitou e falou contigo. E nesta noite, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor diz que Jesus, irmãos e irmãs, ele tinha, irmãos, de manhã já descido do Monte das Oliveiras, é onde trouxeram esta mulher, pega neste ato de adulterando. E a palavra do Senhor, irmãos, é bem enfada bastante, irmãos, a respeito desta passagem, a qual, irmãos e irmãs, eles queriam arrumar algo para acusar a Jesus daquele ato, para que Jesus viesse a julgar aquela mulher, daquele ato, daquele objetivo que aquela mulher
tinha cometido aquele pecado que aquela mulher tinha cometido, que pelas leis, irmãos, ela tinha que ser morta, tinha que ser apedrejada. Mas nós vemos, irmãos, pelo contexto bíblico, nós vemos falando aqui, irmãos, a respeito de uma pecadora, de uma mulher que cometeu um ato de adultério. Mas nos dias, irmãos, que nós estamos vivendo, que eu e você estamos vivendo, muitas das vezes nós olhamos que isso é pecado, aquilo é pecado, isso aqui pode, aquilo lá pode. Mas a palavra do Senhor em si, meu irmão e minha irmã, não existe diferença de pecadinho, de pecadão, tudo é pecado perante a face do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos e irmãs, nós olhamos, às vezes julgamos, às vezes uma mulher que cometeu um tipo de pecado, um adultério, condenamos, às vezes, aquela irmã, aquele irmão, às vezes por algo que aconteceu, até mesmo outrora ou no passado, mas esquecemos, irmãos e irmãs, que todo pecado é pecado. Muitas das vezes o pecado, irmão, dos olhos, é um pecado semelhante àquele de adultério, daquele homem ou daquela mulher. E muitas das vezes nós julgamos o próximo, condenamos o próximo. Mas muitas das vezes esquecemos, irmãos e irmãs, olhar para nossas vidas, olhar para nosso eu. Muitas das vezes eu aqui, pastor Márcio, aqui esta noite, muitas das vezes olho para o irmão, olho para a irmã, às vezes julgo um, julgo o outro, mas esqueço de olhar para a minha vida, que forma que está a minha vida, a minha alma perante o Senhor Jesus. Porque pecado, a Bíblia em si, irmãos, ela diz, irmãos e irmãs, que tudo se torna pecado. Pecado dos olhos, pecado da carne, pecado da cobiça. Tem pessoas, irmãos, que hoje estão morrendo, estão desfalecendo na fé, que preferem, irmãos e irmãs, cobiçar as coisas deste mundo, preferem afastar cada dia mais da presença de Deus, buscar as coisas terrenas e deixar as coisas espirituais lá de cima. No culto de ensinamento hoje de quarta-feira, um culto que o Senhor nos mostrou para puxar, pedir para o povo, ore mais, busque mais, porque a aprovação vai vir mais cedo ou mais tarde na minha vida, vai vir na vida do irmão, vai vir na vida da irmã. Eu não conheço pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que não passou pelo vale, que não passou pelo deserto, que não passou pela fornalha de fogo. Nós olhamos por Sadraque, Mesaque e Abednego, homens tementes, homens que estavam, irmãos e irmãs, naquele lugar. Estavam, irmãos e irmãs, naquele lugar onde havia o pecado, mas eles escolheram não se contaminar. Assim como eu e você que estamos aqui esta noite, estamos no mundo, mas não precisamos se contaminar com as coisas do mundo. Não precisa o homem e a mulher se contaminar com as coisas deste mundo. Eles escolheram não participar dos manjares do reino. Eles escolheram comer ali legumes, ficar ali em propósito com Deus. E a palavra do Senhor diz que aqueles 3 jovens foram levados, irmãos e irmãs, até aquela estátua, aonde, irmãos, todos ali, irmãos, que não adorassem, será lançado na fornalha de fogo. E a palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que aqueles homens não se prostraram àquela estátua, porque eles serviram Deus, assim como eu e você, meu irmão e minha irmã, estamos aqui esta noite, servimos um Deus que muitas das vezes, irmãos e irmãs, está vivo do nosso lado, todo instante, está do meu lado, irmão Cláudio, está do teu lado, está do lado de cada irmão, do irmão João, aqui está do nosso lado, olhando para nós, assim como esta campanha de domingo. O que queres que eu te faça, meu filho? Esses 3 jovens, irmãos e irmãs, foram lançados na fornalha de fogo ardente, foram jogados na fornalha de fogo ardente. A palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que ao chegar, irmãos, para lançar aquele jovem na fornalha, diz que os soldados, irmãos e irmãs, foram mortos com o calor que tinha naquela fornalha. E a palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que o rei foi lá, olhou, irmãos e irmãs, foram lançados 3, mas a palavra do Senhor diz que um veio e disse para ele que tinha 4 pessoas passeando dentro da fornalha. Estavam, irmãos e irmãs, na fornalha, mas o Senhor Jesus estava com eles, assim como o Senhor está na minha vida, meu irmão, está na vida do irmão e da irmã
que está aqui, que verdadeiramente serve a Jesus, é na provação, é na dificuldade, que nós vamos ser aprovados por Deus. Eu sempre falo, sempre digo, irmãos, tem pessoas que ainda não passou pelo vale, tem pessoas que ainda não passou pela provação. Tem pessoas que muitas das vezes acham que o Evangelho é mil maravilhas, o Evangelho, irmãos, é cruz, o Evangelho é crucificação, o Evangelho é renúncia das coisas deste mundo, é renúncia da vaidade, é renúncia do pecado. Muitas das vezes nós olhamos, não, o Evangelho é fácil, eu olho para a vida do irmão, olho para a vida da irmã, não, este Evangelho é fácil. Mas o Evangelho do Senhor é renúncia, é renúncia deste mundo, e sabendo que mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai nos dar a vitória na dificuldade, na provação. É a certeza que o homem tem que ter, a mulher tem que ter. Muitas das vezes acham que o mundo é só vaidade, acham que o mundo é só as coisas deste mundo. Este ano compro isso, este ano eu adquiro aquilo, mas esquecendo cada dia mais de se achegar a Deus e buscar a salvação da sua alma. Nós olhamos, irmãos e irmãs, por Daniel, homem temente a Deus, homem que foi constituído por todo o reino, um homem, irmãos, que era segundo, ali, irmãos, que ajudava o rei. A palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que quando ele viu, se levantaram contra ele, fizeram, irmãos, ali um edito real, a qual não poderia ser mudado. Um homem, irmãos e irmãs, temente, um homem que orava a Deus 3 vezes ao dia, um homem que buscava a Deus, se santificava, um homem que se afastava do mundo, um homem que se distanciava do pecado, um homem que estava no mundo, irmãos e irmãs, mas buscava cada dia mais se achegar aos pés de Deus. É isso que eu e você, irmãos e irmãs, temos que fazer nos dias que nós estamos vivendo. Estamos caminhando para a volta do Senhor, estamos vendo que o Senhor está voltando todo instante, mas muitas das vezes estamos distanciando e perdendo o foco que é o Senhor Jesus na nossa vida. Nós olhamos, irmãos e irmãs, no culto de quarta-feira, muitos poderiam estar aqui buscando a presença do Senhor, mas muitos não estão, muitos estão dando lado para a carne, muitos estão olhando, irmãos e irmãs, muitas das vezes, outro dia eu vou. Estão deixando, irmãos e irmãs, cada dia mais de buscar a presença do Senhor, e buscar a face do Senhor. Mas este homem, irmãos, Daniel, temente a Deus, a palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que fizeram um edito real, todo aquele, irmãos e irmãs, que naquele dito, irmãos, ali, viesse, irmãos, a não adorar, a não ser o rei, seria lançado naquela cova dos leões. E a palavra do Senhor, que Daniel, aquilo que ele tinha, a intimidade com Deus, desde o início, não é o início, não é a dificuldade que vai te afastar da presença de Deus. O teu propósito tem que permanecer, seja meia hora, seja uma hora, seja uma vez por semana, seja um jejum, seja um sacrifício a Deus, irmãos e irmãs, você tem que permanecer em jejum, em espírito e verdade com Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que 3 vezes ao dia, diz que Daniel ia, irmãos, a banda de Jerusalém, diz que abria a janela, e diz que orava a Deus, orava esse Jesus que eu e você nós serve, orava esse Jesus Nazaré, irmãos, que está vivo, não morreu, aquele que morreu na cruz, irmãos e irmãs, ali, mas meu Deus, ao 3º dia ressuscitou, está ao direito de Deus Pai, está olhando por mim, velando por mim, olhando eu e você, irmãos e irmãs, e aguardando, irmãos e irmãs, que nós venha cada dia mais renunciar ao mundo e se achegar a Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que esse Daniel, diz que tudo estava pronto, diz que trouxeram ele, o rei teve, querendo ou não querendo, irmãos, o lançar nas covas dos leões. Ali estava, irmãos, aquela cova, estavam aqueles leões famintos. A palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que Daniel, querendo, irmãos, o rei ou não, foi lançado, e a qual, irmãos, o rei veio ali e selou aquela, irmãos, caverna, a qual, irmãos, apanharam uma pedra, apanharam uma tampa, e diz que Daniel, irmãos e irmãs, passou a noite inteira, irmãos, naquela caverna, ali naquela cova, junto com aqueles leões. Mas a palavra do Senhor diz que o rei não dormiu, o rei perdeu o sono, e orava e clamava a Deus por Daniel, porque era inocente, estava ali, era um homem temente e buscava a Deus, assim como eu e você, irmãos e irmãs, que estamos aqui. Mas é um homem que cria na luta, na provação, na bonança, com dinheiro no banco ou não tendo, no carro novo ou na casa
casa nova, mas cria que Jesus estava com ele no momento da provação. É isso que nós temos que ter, é confiança, perseverar cada dia mais na caminhada, olhar para Jesus e falar: Senhor Jesus, na bonança o Senhor me ajudou, na luta, na provação, na enfermidade, o Senhor também vai me ajudar. Não é luta, não é provação que afasta o crente da igreja. Muitas das vezes nós olhamos para os dias que está vivendo, o povo distanciando de Deus, não é muitas das vezes porque quer, afastando da presença do Pai, é porque quer, olhando as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo, porque provação e luta, dificuldade vem na vida do homem e da mulher de Deus que serve a Deus, e tem que vir mesmo, porque Deus é fiel para nós sermos aprovados por Deus. Muitas das vezes nós olhamos a forma que está o mundo, olhamos cada dia mais, nós vemos os sinais, o Senhor voltando, preparando para tudo, para voltar para buscar a igreja do Senhor. Nós olhamos, irmãos, em vez do povo se achegar a Deus, nós olhamos em vez, irmãos, da igreja se achegar cada dia mais a Cristo, do povo falar: eu quero mais Jesus, eu quero viver mais perto de Jesus, eu quero cada dia mais voltar para a presença do Senhor. Eu vejo o povo distanciando de Deus, eu vejo o povo se afastando, e é o mesmo Deus que outrora deu a vitória, que outrora deu o carro, outrora deu a casa, outrora deu o sítio, deu a fazenda, outrora curou o câncer, outrora tirou o filho da prisão, outrora deu a bênção, deu a vitória, outrora aquele filho que você não podia ter, Deus te concedeu. Mas eu vejo a pessoa olhando para esse Jesus, com coisas que Jesus mudou, com coisas que Jesus ainda não vai vir, com coisas que Cristo não vai voltar a buscar a igreja do Senhor. E nós olhamos, irmãos e irmãs, nós dentro da casa do Senhor, e distante da verdade, distante da palavra de Jesus, distante de Cristo. Cada dia mais provações vêm na vida do homem, tem que vir, dificuldade vem, mas esquecemos de olhar para Jesus, esquecemos de confiar em Jesus, e olhamos, irmãos e irmãs, para esta mulher. A Bíblia fala, irmãos e irmãs, bem clara: porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Igual nós estamos aqui esta noite, estamos aqui nesta quarta-feira, num culto de ensinamento. A palavra do Senhor diz, e os escribas, os fariseus, a palavra do Senhor diz que esses escribas, meus irmãos, eram os doutores da lei, eram aqueles homens que estudavam, eram aqueles homens, irmãos e irmãs, que não tinha como se enganar, mas eles trouxeram aquelas mulheres. A palavra do Senhor diz que ela foi pega em ato de adultério. A palavra do Senhor diz que não foi pega sozinha, falou que foi pega adulterando. Em si, pela palavra de Deus, teria que trazer o homem também, para ser comprovado o adultério. Mas ali, irmãos, eles queriam uma ocasião. A palavra do Senhor, eu vejo, irmãos, o Senhor Jesus, a qual ele veio, irmãos, para quebrar praticamente tudo aquilo, irmãos, que o povo naquela época falava, o sábado, que não podia buscar, não podia orar, não podia clamar a Deus. Ele veio e quebrou o sábado, e disse que os milagres poderiam acontecer no sábado, pois ele fez uma cura no sábado. Mas ele trouxe essa mulher. Alguém poderia dizer que Jesus vai acusar esta mulher, Jesus vai condenar esta mulher. Mas nós olhamos por esta palavra, olhamos por esses versículos da palavra, a qual muitas das vezes nós queremos acusar o irmão, queremos condenar o irmão, mas o adultério, irmãos, em si se torna, a palavra do Senhor diz: se você olhar uma mulher e cobiçar ela, você adulterou com ela. Não praticou, mas adulterou com ela. Muitas das vezes a mulher olhar para o homem e cobiçar é a mesma forma. E a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, diante desta palavra, e os escribas, os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. E tu, pois, o que dizes? A palavra do Senhor diz, irmãos, que Jesus estava ali, tinha descido, estava ensinando. A palavra do Senhor diz que ele estava escrevendo na areia. A palavra em si não diz o que ele estava escrevendo na areia. Algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que ele escrevia algo, mas Jesus estava ali.
E aqueles homens mostrou cheiro àquela mulher e queria que ele julgasse a causa daquela mulher, queria que ele condenasse aquela mulher, queria que ele desse a sentença para aquela mulher, para que assim ele viesse caçar ocasião para a vida daquele homem, para a vida do Senhor Jesus. Assim como eu e você, irmãos, assim como você, irmã, que está na presença de Deus, assim, meu irmão, você que está na presença de Deus, antes de fazer alguma coisa, antes de você tomar uma decisão, faça como Jesus, passe, se possível, a madrugada inteira orando, clamando, para que o Senhor venha esclarecer a verdade para você. Se é para fazer A, se é para tomar uma decisão B, mas ore a Deus, não tome decisão. Tem muitas pessoas, irmãos e irmãs, que estão perdendo a bênção, perdendo até mesmo a salvação pela tua alma, por tomar uma decisão muitas das vezes insensata, decisões às vezes que o coração trouxe, o coração do homem, o coração da mulher é enganoso demais, porque do coração procede todas as coisas. Mas trouxeram esta mulher. A palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, isto dizia, eles tentando para que tivesse o que acusar. O que acusar? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia, com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O porquê que Jesus disse essa palavra, irmãos? Porque em si, irmãos, aquela mulher foi pega em ato de adultério. Em si a palavra do Senhor diz que foi pego adulterando. Quer dizer que foi pego no ato adulterando. Mas em si ele disse para aquele povo, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por isso, irmãos e irmãs, muitas das vezes nós olhamos pelo pecado em si, mas em si nós não olhamos para o eu, pastor Márcio, o irmão que aqui está. Nós temos que aprender a olhar para nós, a forma que nós estamos. Muitas das vezes nós condenamos um algo, nós condenamos às vezes um pecado, condenamos às vezes um erro, mas muitas das vezes nós temos cada dia mais se chegar. Muitas das vezes nós olhamos, irmãos e irmãs, pela vida do irmão, pela vida da irmã. O Senhor diz, irmãos, se nós olhar e cobiçar, já é pecado, já está em adultério. Muitas das vezes a irmã, o irmão, às vezes a irmã vem para a igreja com a saia curta, o irmão olha, uma pessoa que está na rua olha, em si cobiçou, em si o irmão e a irmã está cometendo um ato de adultério. Mas naquele dia, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor diz que Jesus disse para eles: você que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor diz que ele voltou para ali, para a areia. E a palavra do Senhor diz que ele começou a escrever novamente. E a palavra do Senhor diz, irmãos, e como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia-se na terra. E quando ouviram isto, saíram um a um, começar pelos mais velhos, até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Mas em si, irmãos, a palavra do Senhor consiste, o Senhor Jesus endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Mas em si, irmãos, esta mensagem ao meu e ao teu coração esta noite, o porquê que Jesus disse para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Porque em si, irmãos e irmãs, todos olharam para si. A palavra do Senhor diz que todos olharam para o seu eu, todos olharam para a sua vida, e todos olharam que em si também estavam em pecado, assim como eu e você, irmãos, assim como a igreja do Senhor. Nós temos cada dia mais fazer uma análise, cada dia mais buscar a Jesus em espírito e em verdade, buscar o perdão cada dia mais de Jesus,
Fala: Senhor, eu sei que o Senhor está voltando. O Senhor disse que não é o dia nem a hora, mas o Senhor está voltando, pois o Senhor disse que haverá sinais na terra, no céu e no mar. Olha os sinais aí, irmãos: rumores de guerra, fome, peste, pandemias, irmãos e irmãs, que está se acabando, e cada dia mais guerra, o amor do povo se esfriando, o amor muitas das vezes do pai para com o filho se acabando, o amor muitas das vezes pelas almas se acabando. Mas eu e você, irmãos, que estamos aqui, o Senhor traz essa palavra para comigo e para você esta noite, para que nós venhamos despertar cada dia mais para a volta do Senhor, nós venhamos cada dia mais olhar para a presença do Senhor, e cada dia mais confiar que Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E a palavra do Senhor diz, irmãos, aqui: vai-te, a palavra do Senhor diz: nem eu também te condeno, vai-te em paz, mas não peque mais. Quer dizer, irmãos e irmãs, muitas das vezes você fala: Deus, essa mulher foi pega em ato de adultério, adulterando. Jesus passou a mão na cabeça? Não, Jesus foi correndo, mas disse para aquela mulher: vai e não peque mais. Quer dizer que ela tinha pecado, mas só que o povo arrumava ocasião para o acusar, arrumava ocasião para acusar Jesus no seu erro, numa falha. Por isso, irmãos e irmãs, na provação, na dificuldade que você estiver enfrentando, na decisão que o irmão for tomar, em tudo que o irmão for fazer, ore a Deus, para Deus dar a direção. Jesus tem a melhor direção para o homem, Jesus tem a melhor direção para a mulher, e continuar sempre tendo a direção certa para o homem e para a mulher. Amém, irmão? São somente essas palavras que o Senhor traz no meu coração, e palmas para o Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos ver dois RI da palavra de Deus. Amém? O Senhor me trouxe aqui esta noite. Amém? Estou feliz, estou alegre, irmãos, por mais um dia, por mais uma noite, né, irmão? Nós estarmos aqui fazendo a obra do Senhor. Amém? Nós vamos ler o RI, irmãos, da igreja, porque em si, irmãos, está ficando esquecido, né, irmãos, a palavra da verdade, porque o RI, irmãos, é um mandamento que nós tínhamos desde o começo. E aproveitando, né, irmãos, que os irmãos e as irmãs estão aí, vamos falar a respeito, irmãos, do G10, amém? A qual fala de joias, bijuterias, piercing, brincos, fala de todos, né, irmãos? A IPDA não concorda, irmãos, com o uso de joias, bijuterias, piercing, por ser um costume mundano, né, irmãos? Um costume das pessoas do mundo, em 1 Pedro 3, 2 e 5 Efésios 4, 17, e em 1 Timóteo 2, 9, irmãos, que vem falando, amém? Outra parte também, irmãos, dia de finados, né, irmãos? Dia de finados. A IPDA segue o conceito bíblico de que não se deve visitar túmulos, nem lamentar sobre eles, tampouco concorda que se ore pelos mortos, amém? 1 Tessalonicenses 4, 13 e o 14, amém, irmãos? Então nós vamos ver, irmãos, toda quarta 2 RI, para que assim, irmãos,